Glória a Deus. Não desista, meu irmão, dos sonhos de Deus para a sua vida. Você não pode recuar diante das adversidades, diante das lutas. Precisamos permanecer crendo nos planos de Deus para a nossa vida. Me recuso a estar fora dos teus sonhos. Para onde eu irei sem ti? Tuas riquezas estão em mim, teu é tudo que há em mim. Renuncio os meus planos pra viver pra ti. Me recuso a estar fora dos teus sonhos. Para onde eu irei sem ti? Tuas riquezas estão em mim, teu é tudo que há em mim. Renuncio os meus planos pra viver pra ti. Viver pra ti. Nunca vou desistir, nunca vou recuar. Sei que vão se cumprir os teus sonhos em mim. Nunca vou desistir, nunca vou recuar. Sei que vão se cumprir os teus sonhos em mim. Viver pra ti. Viver pra ti. Me recuso a estar fora dos teus sonhos. Para onde eu irei sem ti? Tuas riquezas estão em mim, teu é tudo que há em mim. Renuncio os meus planos pra viver pra ti. Viver pra
irmãos, uma boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Que bênção! Vamos começar mais uma escola bíblica de crescimento. E que bom ter você aqui conosco em nome de Jesus. Para nós é sempre uma alegria compartilharmos textos da palavra de Deus nesse livro de Atos maravilhosos que nós estamos estudando, depois de ouvirmos canções maravilhosa com o nosso ministério de louvor, tá bom? Como de costume, fazemos sempre, vamos orar, pedir que Deus ilumine o nosso coração. Ore também junto conosco. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por teu perdão. Senhor, obrigado pela oportunidade de poder ter a livre vontade de estudar a tua palavra. Ó Deus querido, nos ilumina, que possamos compreender tudo que o Senhor quer nos ensinar através da tua palavra. É no precioso nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa aula. Vamos embora, vamos estudar Atos capítulo 1, versículo de 2 a 5 da palavra de Deus. Meus irmãos, que bênção! Então vamos começar a nossa aula hoje, capítulo 1, propriamente dito de Atos dos Apóstolos, né? Nós tivemos a visão panorâmica, toda a introdução do livro. É muito importante você que está conosco nessa aula aqui, não viu, dê uma olhadinha, porque é importante, não só para o livro de Atos, mas para qualquer livro que você for estudar, é importante você ter uma introdução, uma visão panorâmica. Hoje nós vamos começar propriamente dito, capítulo 1, versículo de 2 a 5 da palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos dar uma retomada nesse assunto e que Deus possa nos abençoar. Então aí estamos aí, a aula 1 foi introdução, né? Atos capítulo 1 de 2 a 5, e nós vamos ver nesta aula. O Espírito Santo é a promessa dita por Jesus aos seus discípulos, né? Então nós vamos ver a ação do Espírito Santo, a promessa dita, falada, né? Orientada por Jesus aos seus discípulos, assim que ele tem ressuscitado, e nós vamos ver as suas instruções. Vamos caminhar, né? Então nós vamos ver aí Atos capítulo 1, versículo 2. O verso 1 eu já dei na introdução, que é a saudação de Lucas, dizendo que está escrevendo ao excelentíssimo Teófilo. Lembra? Na introdução? Então agora a gente foi para o capítulo 1, versículo 2, e o versículo 2 diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Essa versão é uma versão ARA, né? Almeida atualizada e revisada, certo? Então a sua versão pode estar um pouquinho diferente. Nós vamos escolher algumas partes importantes desse versículo 2 da palavra de Deus nessa nossa segunda aula. E eu fiz alguma separação aí, e ele diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos. Ou seja, versículo 2, há instruções concernentes ao reino de Deus. Quais as orientações? Quais os mandamentos que Jesus deu aos discípulos assim que ressuscitou? A gente tem uma referência bem clara no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20, muito conhecido nosso, os cristãos conhecem muito esse texto, mas você que está nos assistindo, eu vou citar, e o texto diz: portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então,
o que Jesus, nesse contexto, Jesus está falando com os discípulos logo após a sua ressurreição. Então, chama-se de mandamento, ou seja, era a instrução de Jesus concernente o reino de Deus. Então, por isso que o texto vai dizer, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, né? Lá na frente a gente vai ver o tempo que Jesus ele passa depois que ele sai do túmulo, e realmente ele deu várias instruções, vários mandamentos aos discípulos, né? A outra parte do versículo que eu separei aí é por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, né? Então Jesus teve todo o seu ministério, né? Até antes de sua morte e depois de sua morte e ressurreição, Jesus trabalhava sobre a direção do Espírito Santo, né? Bem claro quando diz, eu trabalho onde o meu Pai está trabalhando. Isso é muito importante. Tem até uma aplicação para nós, igreja, que não é o meu projeto, não é o projeto de A, de B, mas nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos à voz do Espírito Santo, dizendo o que a igreja deve fazer, para onde ela deve ir, para onde ela deve seguir, porque Jesus dá o exemplo que era dirigido, Jesus trabalhava, né? Jesus trabalhava na direção do norte do Espírito Santo, tá bom? Então aí essa segunda parte do versículo 2. E tenho uma terceira parte desse versículo que ele diz assim, foi elevado às alturas, né? Então vou dar alguns detalhes dessa ascensão de Jesus a partir do versículo 6. O versículo 6 do livro de Atos, que será a nossa próxima aula, vai nos dar detalhes da ascensão de Jesus, tá? Então, quando a gente for lá na próxima aula, que a gente vai terminar essa no versículo 5, se Deus quiser, e na 6 a gente vai começar justamente vendo os detalhes da ascensão de Jesus, tá bom? Então, esse foi o versículo 2. Agora nós vamos para o versículo 3, que realmente nós separamos, né, para entrar nessa aula, né, de hoje. Mas, lembrando, o versículo 1 do capítulo 1 está na introdução, o 2 eu fiz agora uma separação e o 3 nós vamos caminhar, certo? Então tá aí, versículo 3 de Atos dos Apóstolos, né? Você vai conferindo na sua Bíblia aí, e que o versículo 3 fala dessas provas incontestáveis da ressurreição, certo? Então, você vai ver no versículo 3, nós vamos ver algumas provas, né, incontestáveis da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Eu quero só ler aqui para vocês rapidamente o que me diz o versículo 3 de Atos dos Apóstolos, e o Lucas vai dizer assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas, né? Ele deu muitas provas indiscutíveis, né, de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino. Olha só, mais uma vez aí nós vamos ver no versículo 3 que as instruções de Jesus eram a respeito do reino de Deus e que ele deu provas. No próprio texto a gente já vai encontrar algumas provas da ressurreição de Jesus, certo? Provas incontestáveis, indiscutíveis, né? Não sei se você já viu há algum tempo alguém dizendo, questionando a ressurreição de Jesus. É uma corrente muito antiga que questiona, né, a ressurreição do nosso Jesus. Aí nós vamos apresentar provas de que Jesus realmente ressuscitou. Vamos a caminho.
E aí eu separei nesse versículo 3 duas, né? E entrando para o versículo 4, nós vamos ver as provas, né, de que Jesus ele ressuscitou. Vamos lá. A primeira é: apresentou-se durante um período de 40 dias, ou seja, um tempo. Jesus ele não ressuscitou, ele morreu, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, certo? E o que eu ia dizendo, não foi só ele ressuscitar e pronto, não. 40 dias, gente, é um mês no nosso calendário e mais 10 dias, né? Então, uma pessoa que ressuscitou não ressuscitou da hora para outra e daqui a pouco sumiu. Não. O nosso Jesus, ele passa 40 dias. Sabe o que é 40 dias andando, convivendo, né? É tanto que a gente vai ver um relato dos discípulos ali no caminho de Emaús, que Jesus está com eles, mas eles não conhecem. Mas era uma das provas que Jesus estava ali também, né, nesses 40 dias, dando orientações, convivendo, né? Então, a primeira prova da ressurreição, de que ele realmente estava vivo, é a durabilidade, o tempo que ele estava com seus discípulos, né? Segundo, Jesus comeu com os discípulos, né? Veja o começo do versículo 4, ele vai falar: certa ocasião, enquanto comia com eles, né? Então, olha só, primeiro é um período, é um tempo que Jesus se apresenta. Segunda prova é que Jesus comeu com os discípulos, né? E a comida, alguns textos até relatam que foi um peixe assado, né? Veja só que coisa maravilhosa, né? Essa prova tão clara de que o nosso Jesus, né, tá vivo, ele vive naquela época com o seu corpo presente hoje através do Espírito Santo, tá bom? Então esse versículo 3 nos traz essa informação. A terceira prova de que Jesus está vivo é Tomé, né? Lá no Evangelho de João 20, 27, Tomé, Jesus convida Tomé, que aí Tomé na sua incredulidade, e Jesus sabendo da incredulidade de Tomé, ele convida Tomé a tocar nas suas mãos, nas mãos furadas do nosso Mestre, do nosso Senhor. Então ali Tomé cai por terra toda a sua incredulidade que o Jesus ressuscitou, está vivo. Aleluia, glória a Deus por essa informação maravilhosa, meus irmãos. Então, essas três provas da ressurreição de Jesus, que ele apresentou-se durante 40 dias, Jesus comeu com os discípulos e Jesus chama Tomé para tocá-lo nas suas mãos. Então, não nos falta mais provas, né? Existem outras provas, lógico, mas essas três são argumentos sustentáveis, são argumentos pertinentes para divulgar da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a gente diz aí no versículo 3 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos agora, já entramos aí nessa segunda prova, que é no versículo 4 de Atos, que eu quero ler com vocês, e ele diz assim, o texto de Atos: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhe falei, né? Então, esperem, deu mais uma ordem, fique. Essa é a promessa da vinda do Espírito Santo, né? Nós vamos ver isso lá em João. Jesus estava deixando, né? No 6 a gente vai ver mais isso, mas ele estava dando as orientações e dizendo aos discípulos:
fiquem. O finalzinho do Evangelho de Lucas vai tratar sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho melhor, que nós já temos uma referência, que é a referência de João 14, 16 e 17, onde ele promete o Consolador, né, que vai estar com eles após Jesus ter a sua ascensão, né? Lembre, estamos falando da sua ressurreição, do tempo que ele estava com ele, né? Lembre-se das provas que ele comeu, que ele tocou, né? E que ele viveu um período ali com eles, tá bom? Vamos adiante. Você deu certo o versículo 4, que é a promessa, fique ali. E qual era a promessa? A promessa é o Espírito Santo, né? A promessa é o Espírito Santo. Deixa eu só voltar aqui o 4 para você entender melhor. A promessa lá do versículo 4, que a gente começa com o versículo 4, com uma prova que Jesus está vivo. E a segunda parte, a parte B, você vê ali, eu coloquei no título desse slide, a parte B do versículo 4, trata-se da promessa, né? Fiquem aqui, dê uma ordem até que se cumpra aquilo que o meu Pai disse. E o que foi que o Pai disse? Que lhe mandaria um Consolador que estaria com os discípulos. Então a referência está em João, capítulo 14, versículo 16 e 17 da palavra de Deus, onde Jesus relata sobre que vai vir um Consolador para estar com os discípulos, orientando e ensinando. Nós vamos para o versículo 5 de Atos dos Apóstolos, certo? Capítulo 1, versículo 5. E aí eu quero fazer também menção desse texto, que é um momento bem importante. Sim, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eita, que texto maravilhoso! Pois João batizou com água, né? João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com Espírito Santo. Então, nós vamos ver aí, tem aqui numa outra versão, porque João na verdade batizou com água, mas vocês sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Vamos lá, nós vamos tratar aí de dois batismos, né? O texto está bem claro aí, a gente tratando de dois batismos. O batismo de João é importante a gente entender. Nós estamos falando de João Batista, certo? É importante você saber quem é esse João. Que o batismo de João selava o arrependimento, ou seja, confirmava que a pessoa estava se arrependendo dos pecados. Então, o sinal de arrependimento era o batismo, era você chegar à água. É importante entender o que a palavra batismo ela quer dizer imergir, né? Ela quer dizer cobrir. Então, realmente era importante você chegar lá no rio, onde a pessoa chega lá no rio onde João estava batizando, e você realmente imergir, você descer as águas. Nós fazemos isso até hoje, né? Como um simbolismo de que é a morte. Ali, quando a gente está realizando os batismos, nós vamos dizendo que a pessoa está morrendo para o mundo, ela está imergindo a água, ali é um símbolo de uma morte espiritual, e quando ela levanta, ela está se levantando para uma nova vida, ressurgindo. Que cena linda! Então você agora entende um pouquinho melhor de onde vem o nosso entendimento concernente a batismo. Então tá lá, João, batismo de João selava, confirmava que a pessoa que chegasse ali, ela estava, quando ela descesse ali as águas, elas estavam
se arrependendo dos seus pecados. Porém, o texto vai falar que João batiza com água, né? Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Então, já entendemos o batismo de João Batista, que esse João vai dizer que eis o Cordeiro de Deus que vão batizar, né? Alguns outros textos tratam com fogo, né? Esse é temas para outro momento. Mas o batismo sela arrependimento. E o batismo de Jesus, né? Que o texto vai dizer que vocês serão batizados com o Espírito Santo. Batismo de Jesus seria o derramamento do Espírito Santo vindo das alturas da parte de Deus. Ou seja, o batismo do Espírito Santo é o derramar desse Espírito. É você não só se arrepender, mas receber o Espírito que está sendo derramado sobre a sua vida. Como isso é lindo, meus irmãos, saber que a partir do momento desse momento agora de Atos, porque a promessa era da vinda do Espírito Santo. No 8 a gente vai ver o Espírito Santo, né? A gente vai ter o dia de Pentecostes. Eles ficaram em Jerusalém, obedecendo a ordem de Jesus, esperando o Espírito Santo de Deus ser derramado, né? Então, o batismo no Espírito Santo significa o derramamento do Espírito Santo, ou seja, a primeira vez que o Espírito Santo desceu, estava sendo derramado sobre a face da terra. Meu irmão, que lição maravilhosa, que coisa linda é compreendermos tão claro a palavra do nosso Deus, né? Então, associa-se com o perdão dos pecados. Então, o batismo com o Espírito Santo seria o derramar do Espírito Santo sobre a terra e justamente naquelas pessoas que se arrependem dos seus pecados, né? Então, você se arrepende dos seus pecados, você tem total direito, automaticamente você recebe o Espírito Santo, até porque a Bíblia, a palavra diz que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso, não é o pastor Juscelino, não é a Igreja Batista, não é a denominação A, denominação B, fulano e tal, não é. Quem nos convence que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender é o Espírito Santo. E isso acontece quando nós damos espaço para o Espírito Santo atuar na nossa vida, né? Então, por isso que eu coloquei aí, associa-se também ao perdão dos pecados, né? Eu coloquei que esse material é frutos das minhas pesquisas, de vendo alguns teólogos, alguns estudiosos que têm seus livros e a gente vai lá pesquisando e formando essa aula para os irmãos. Tá certo? Então, fica aí, versículo do 2 ao 5 da palavra de Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa aula, com esses textos. E eu quero fazer um convite para você que o do 6 também, as coisas em Atos vão começando a ficar claras, né? Então, nós temos uma passada aí bem calma, bem detalhada, no versículo 2 ao 5 da palavra de Deus. Então, eu quero também fazer essa conclusão da nossa aula, certo? Falando que... deixa eu só voltar aqui. Falando que o Espírito Santo nos ajude a compreender as instruções de Deus para os dias de hoje. Essa será a nossa aplicação. O Espírito Santo, ele é o mesmo que agiu em Atos, é o mesmo hoje. Nós, como os cristãos, precisamos
muito, muito do Espírito Santo para nos orientar no nosso dia a dia, nas decisões da igreja, nos projetos. Nós temos que sempre estar olhando para o Espírito Santo de Deus. É Ele que não é o nosso professor, é o nosso guia, é o nosso consolador, tá bom? Então a aplicação e a conclusão desses 3 versículos que nós estudamos hoje, né, nós teremos a prova que Jesus estava vivo, né? Nós vimos que ele comeu com os discípulos, verso 4, que ele deu a promessa, quem é a promessa? A promessa é o Espírito Santo de Deus. Vimos o batismo de João Batista, que sela arrependimento, e vimos também o batismo com o Espírito Santo, que é o derramado Espírito Santo na vida daqueles que se arrependem dos seus pecados. E aí, deixa-me fazer uma pergunta só para a gente concluir essa aula. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você quer receber o Espírito Santo de Deus na sua vida? Se você já tem, amém, que bênção. Se você já tem, busque a orientação do Espírito Santo para a sua vida, para as decisões. E se você já frequenta uma igreja, ore junto aos seus líderes para que a igreja possa seguir as orientações do Espírito Santo. E se você não é um cristão ainda e quer ter o Espírito Santo, é muito fácil. Se arrependa dos seus pecados totalmente, de todo o coração, e receba o Espírito Santo derramando sobre a sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, a minha irmã. Até a nossa próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Tá bom? Ficamos por aqui hoje. Espero lhe encontrar o próximo sábado, se Deus permitir. Estudaremos a partir do versículo 6. Tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus seja o seu guia, seja o seu consolador, porque ele já foi derramado em nossas vidas. Um grande abraço, que Deus abençoe em mais uma aula no livro de Atos dos Apóstolos.